10 descobertas bastante estranhas sobre o Antigo Egito. O Antigo Egito continua sendo uma das civilizações mais fascinantes da história humana. Mas algumas descobertas arqueológicas recentes revelaram aspectos verdadeiramente bizarros e inesperados sobre essa cultura milenar. Prepare-se para conhecer fatos que vão muito além das pirâmides e múmias que todos conhecemos. 1. Crânios alongados, misteriosos de Saqqara. Em 2019, arqueólogos descobriram em Saqqara um cemitério com mais de 100 múmias, que apresentavam crânios extremamente alongados e deformados. Essas deformações não eram resultado de doenças, mas de uma prática intencional de modificação craniana realizada desde o nascimento. O mais estranho é que essa prática era reservada exclusivamente para uma classe social específica, sugerindo que ter o crânio alongado era considerado um símbolo de status ou até mesmo divindade. Os arqueólogos ainda debatem se essas pessoas eram consideradas semideuses ou se pertenciam a uma linhagem especial de sacerdotes. 2. A cidade perdida dos mortos-vivos. Linhagem especial de sacerdotes. 2. A cidade perdida dos mortos-vivos. Uma das descobertas mais perturbadoras foi a cidade dos mortos-vivos, no deserto de Fayum. Arqueólogos encontraram uma necrópole onde corpos mumificados foram descobertos em posições que sugeriam movimento após a morte. Alguns esqueletos estavam abraçados, outros em posições defensivas, e vários apresentavam sinais de que tentaram sair de seus sarcófagos. Análises forenses revelaram que muitas dessas pessoas foram enterradas vivas durante uma misteriosa epidemia que assolou a região por volta de 1323 a.C. Os antigos egípcios acreditavam que essas almas inquietas eram guardiões eternos da cidade. 3. O papiro das receitas impossíveis. O papiro Edwin Smith, descoberto em 1862, mas totalmente decifrado apenas em 2018, contém receitas médicas que desafiam nossa compreensão da ciência antiga. Uma das receitas mais estranhas descreve um procedimento para ressuscitar os mortos recentes, usando uma combinação de mel fermentado, cérebro de íbis e cristais de nátron aplicados em pontos específicos do corpo. O mais impressionante é que algumas dessas receitas incluem descrições anatômicas que só foram redescobertas pela medicina moderna no século XX, como a função exata do sistema nervoso parasimpático. 4. Múmias com próteses funcionais. Em uma tumba em Luxor, arqueólogos descobriram múmias de aproximadamente 3.000 anos que possuíam próteses extremamente sofisticadas. Uma múmia feminina tinha um dedo do pé artificial feito de madeira e couro que apresentava sinais claros de uso prolongado em vida. Mais impressionante ainda, uma múmia masculina possuía uma prótese de perna com articulações móveis e um sistema de fixação tão avançado que rivalizava com próteses modernas. Exames de tomografia revelaram que essas próteses eram funcionais e permitiam movimentos naturais, indicando um conhecimento biomecânico surpreendente. 5. O templo subterrâneo dos espelhos infinitos. Sob o complexo de Gizeh, arqueólogos descobriram em 2020 uma câmara subterrânea revestida inteiramente com bronze polido, criando um efeito de espelhos infinitos. O mais estranho é que a câmara foi projetada com uma acústica perfeita que amplifica sussurros em frequências específicas. Quando palavras em egípcio antigo são pronunciadas no centro da sala, elas ecoam por exatos 9 segundos. Um número sagrado para os egípcios que representava a completude. Teorias sugerem que este local era usado para comunicação com os mortos ou para induzir estados de transe em rituais místicos. 6. Jarros canópicos com órgãos extras. Uma descoberta macabra em uma tumba tebana revelou jarros canópicos contendo órgãos que não existem no corpo humano.
Análises de DNA e composição química confirmaram que se tratavam de tecidos orgânicos reais, mas de origem completamente desconhecida. Um dos jarros continha o que parecia ser um órgão, com características tanto de coração quanto de cérebro, enquanto o outro guardava estruturas que lembravam guelras. Os hieróglifos na tumba referem-se a esses órgãos como presentes dos deuses para a vida eterna, levantando questões perturbadoras sobre práticas rituais que podem ter envolvido hibridização ou manipulação genética primitiva. 7. A múmia que não envelhece. Na tumba de Khaemmuazet, filho de Ramsés II, foi descoberta uma múmia que apresenta um fenômeno único. Seus tecidos não mostram sinais de deterioração mesmo após 3.200 anos. Diferente de outras múmias que se preservaram devido ao clima seco, esta múmia mantém elasticidade na pele e até mesmo folículos pilosos intactos. O mais impressionante é que testes de carbono 14 indicam que alguns tecidos têm idades diferentes, como se partes do corpo tivessem sido renovadas ao longo do tempo. Cientistas encontraram traços de substâncias desconhecidas que parecem ter propriedades regenerativas. 8. Hieróglifos que mudam de significado. Em um templo recém-descoberto em Abydos, arqueólogos encontraram hieróglifos gravados com uma tinta especial que muda de cor, dependendo da temperatura e umidade ambiente. Mais extraordinário ainda é que o significado dos textos muda completamente conforme a cor se altera. Durante o dia, os hieróglifos contam a história tradicional de um faraó, mas à noite, quando a temperatura diminui, eles revelam instruções detalhadas para rituais de necromancia e comunicação com entidades do além. Esta tecnologia de tinta inteligente permanece um mistério para os cientistas modernos. 9. O cemitério dos gigantes de Aswan. Uma escavação em Aswan revelou um cemitério contendo esqueletos humanos com mais de 2,7 metros de altura. O que torna essa descoberta ainda mais estranha é que esses gigantes possuíam características anatômicas únicas, costelas extras, crânios com capacidades 40% maiores que a média humana e ossos com densidade 3 vezes superior ao normal. Datações por carbono indicam que eles viveram entre 2500 e 2200 a.C., durante a Quinta Dinastia. Textos hieroglíficos encontrados no local referem-se a eles como os filhos de Nut, deusa do céu, e sugerem que eram guardiões de conhecimentos secretos sobre astronomia e matemática. 10. A pirâmide invertida, subterrânea. A descoberta mais recente e perturbadora foi feita em 2023. Uma pirâmide completamente invertida, construída para baixo no subsolo perto de Dashur. Esta estrutura espelha exatamente as dimensões da pirâmide vermelha, mas aponta para as profundezas da Terra. Dentro dela, arqueólogos encontraram câmaras preenchidas com água salgada que não corresponde à composição química de nenhum corpo d'água conhecido no Egito. Mais bizarro ainda, a água contém micro-organismos bioluminescentes que criam padrões de luz que coincidem perfeitamente com constelações visíveis no céu noturno egípcio. Hieróglifos na entrada sugerem que esta pirâmide era um portal para o Duat, o submundo egípcio. Mistérios que desafiam nossa compreensão. Essas descobertas extraordinárias revelam que o Antigo Egito era ainda mais misterioso e avançado do que imaginávamos. Cada nova escavação parece desafiar nossos conhecimentos sobre medicina antiga, engenharia, astronomia e práticas espirituais. Algumas dessas descobertas sugerem que os antigos egípcios possuíam conhecimentos e tecnologias que perdemos ao longo dos milênios. O que mais impressiona é como essas civilizações conseguiram desenvolver técnicas tão sofisticadas há milhares de anos.
Será que eles tiveram acesso a conhecimentos que ainda não compreendemos completamente? Ou talvez suas práticas espirituais permitissem insights sobre a natureza da realidade que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir? Uma coisa é certa: o Antigo Egito continua guardando segredos que podem revolucionar nossa compreensão sobre o passado da humanidade e, quem sabe, sobre nosso futuro também. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal.